estamos só na apresentação A de apresentação de Jesus, né? logo em seguida ele já, ele pega pesado. Ele diz assim, eu conheço as obras que você realiza. Você não é frio nem quente. Então, Quem dera você fosse frio ou quente. Quer dizer, ele partiu de uma apresentação de alguém que tem autoridade para chegar junto. Agora vocês vão ouvir o que eu tenho para falar. Eu conheço muito bem a conduta de vocês. E a conduta de vocês é algo muito parecido que a gente vê na cidade, né? Essa água morna, cheia de mineral, nada gostosa de tomar. Meu líquido favorito, gente, é água. Eu realmente amo água. Agora, eu fico me imaginando se eu morasse num lugar como esse. Se eu mudasse aqui do Brasil para morar num lugar como esse, eu ia sofrer muito. E Jesus diz, olha, a qualidade de você está tão ruim, que entra na minha boca, eu tenho vontade de vomitar. Sim, agora veja bem, a crítica aqui em cima das obras. Porque ele está fazendo uma comparação dessa questão da vontade de vomitar, uma coisa que embrulha o estômago, com relação ao que eles praticam, ao que eles vivem, a forma como eles vivem o cristianismo. E olha, gente, realmente, aí entra aquela pergunta, né? O que é ser quente e o que é ser frio? Porque, cara, como a gente acha que tem um termômetro espiritual dentro de nós para medir a temperatura do outro, cara? Pior é isso, é que é sempre a temperatura do outro. Nunca é a nossa. Então, aqui a gente teve uma experiência lá quando nós estivemos na Itália, né? Você quer contar? Eu acho que é bem legal, porque assim, para quem não viu, ou quem não conhece um local termal, né? É gostoso demais. Embora aqui no estado do Paraná, se a gente for para aquela região lá de Ampere, tem muitas termas ali, né? Porque no Brasil tem tem, né? Lugares, Santa Catarina tem, Caldas Novas. Mas tem muita gente que nunca passou por um lugar termal, né? Isso, nós tivemos, coincidentemente, porque nós fomos visitar um casal de amigos nossos, que até ele partiu recentemente para estar com o Senhor, né? Morando numa cidade termal, lá da Itália. E nós visitamos um museu de um banho romano, gente, e olha, é impressionante a engenharia romana para fazer, a partir inclusive das térmicas, as saunas, sem ficar pingando os vapores que sobem a partir das próprias águas termais, né? Sim. A média de temperatura, pessoal, da água termal, eu tive pesquisando isso, entre 30 e 40 graus. Só repetindo aqui que você falou uma coisa, talvez a pessoa não visualizou. Mas pense assim, numa sala que tem a sauna, que até o teto dela é feito de uma maneira que depois que o vapor condensou lá no teto, ele vai normalmente pingar na pessoa e aquele lugar tá quente. Mas quando pinga aquela água, né, dá aquela sensação ruim. E lá não fazia isso. Não, porque foi preparado para escorrer. Para escorrer para as bordas da... Olha, é impressionante. Realmente, assim, a engenharia romana, gente, é aquele negócio que você diz, cara, eu não acredito que isso foi construído... Detalhes. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Então, assim, é muito interessante ver esse tipo de experiência quando a gente está lá. E quando Jesus diz assim, olha, se vocês fossem quentes, eu ainda poderia aproveitar, né, o caráter medicinal desse tipo de água. Exatamente. Se fosse frio, eu poderia aproveitar e refrescar a minha sede, porque a água termal você não bebe, né? Ela faz bem para a pele, ela faz bem para um monte de coisa, mas não para beber, não para ser ingerida. Sim. Agora, se fosse fresco, porque tem gente que diz assim, quando Jesus diz assim, se fosse frio ou quente, então Jesus prefere que seja frio. Não, ele está falando com relação à água lá. Jesus não quer ninguém frio, não. Então, a gente tem que tomar cuidado aqui com relação à metáfora, porque assim, existe uma coisa muito importante quando a gente faz qualquer alusão à metáfora, ou usa a metáfora, é que a metáfora ela tem um ponto importante, ela não pode ser medida nos detalhes. Então, o que acontece? A gente não pode pegar, através da nossa cultura, e olhar para o texto e achar que Jesus está falando de fé quente, fé fria.
não é nesse sentido, né? Quer dizer, como é que eu vou mensurar aqui? A pessoa tá com a fé mais fria, então tudo bem, fica mais fácil para Jesus aquecer de volta. Então, o texto não está falando isso, né? O texto está falando justamente sobre a condição daquela água da cidade e com relação às obras que o povo está praticando. E a gente tende a achar que eu tenho uma teologia boa, eu leio a Bíblia todo dia, então eu tô bem na minha fé. Ou eu vou no culto, eu chorei no culto, eu tive alguma manifestação emocional, eu tô bem na fé. Quente. Eu vou a todos os cultos, eu dou meu dízimo, eu tô bem na fé. Não é assim que Jesus está medindo essa questão do quente, frio ou morno. Né? Ele tá, na realidade, o frio e o quente acabam não sendo nem problema, porque se fosse frio como a água de Colosso que refrescava, tá tudo bem. Se fosse quente como a água de Herápolis, tá tudo bem. O problema é que era morno. E esse frio aqui não é afastado de Cristo. Não. Então, essa ideia do frio não é que você está separado de Cristo. Não, é que é uma água própria. O quente é uma água própria. Para banho, né? Inclusive as águas termais fazem bem para a pele e tudo mais, e a outra água faz bem para refrescar. Isso, tem serviço a água, né? Quer dizer, ela tem propósito a água. Se é quente, não, né? A morna não tem propósito. E aqui que tá a questão, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque tá interpretando de maneira equivocada. As obras deles não têm propósito. É porque as pessoas ficam achando, então Jesus está querendo que a pessoa fique fria. Não, Jesus não quer que ninguém esfrie na fé. O que ele está falando, ele está fazendo o que você falou, a questão da metáfora. Água fria é bom, água quente é bom, água morna não tem utilidade. Não. Né? Então tá. E o que é ser morno? O próprio Jesus esclarece isso na carta. Né? Ele fala o que é ser morno. É bom a gente sempre lembrar que tudo que a gente está lendo aqui, se você tiver atenção ao texto, você percebe. O texto está mostrando isso. Não existe nenhum mistério aqui no texto. É só questão de ler atentamente. Exatamente, né? Uma interpretação correta. Isso, e quando você lê atentamente, Jesus diz, e é tão ruim a água, né, que Jesus está a ponto de vomitar, ou seja, essa água realmente não presta para nada. E ele diz, você, igreja de Laodiceia, diz... Eu sou rico e próspero, fala a minha versão. A tua, você leu com alguma coisa diferente. Deixa eu ver aqui, qual o versículo mesmo? Versículo 16. 17, isso. Você diz, sou rico e estou bem de vida. A minha fala próspero, né? Não preciso de coisa alguma. E para que essa era a autoavaliação que a igreja tinha de si própria. Então aquela cultura de prosperidade da cidade, ela tinha invadido a igreja no sentido de eles se achavam bem espiritualmente. Sim, tá tudo certo. Nós temos a provisão, nós temos a necessidade. Era um conceito da lei judaica que a prosperidade era sinal de bênção de Deus, né? Então, toda pessoa que, como o Salmo 1 fala, medita na lei do Senhor, isso aqui, essa pessoa vai ser próspera. Então, era esse conceito. Então, se eu tenho dinheiro, eu estou bem, porque Deus está me abençoando. E não é isso que hoje em dia a gente tem visto. Exatamente. Algumas pessoas falarem. Sim, tem muita gente baseando a sua fé em como a pessoa consegue levar a vida. Então, se a vida parece que está tudo favorável, então eu estou bem com Deus. Se a vida não está favorável, então alguma coisa não está bem com Deus. E é justamente o contrário, muitas vezes. Eu não estou dizendo que existe uma equação para a gente dizer assim, é dessa forma que funciona. É que uma coisa não significa outra. O fato de eu minha vida parece que está tudo indo bem, não significa automaticamente que isso é resultado da bênção de Deus. Não quer dizer isso. É bênção, né? Mas não quer dizer que ele está te aprovando espiritualmente. Mas o próprio texto, a própria palavra diz que Deus faz chover sobre justos e injustos. Exato. Então o injusto uma hora vai receber também. Sim. Bom, e se a gente for medir, então, questão de bênção de Deus no sentido espiritual por riqueza, o Elon Musk...
Então, sim, esse é um homem espiritual. E como é que é lá da Microsoft? Que o Bill Gates, né? Bill Gates. Não, todos também. Eles, né? Entre outros ricaços do universo seriam, esses homens aí, estão debaixo da bênção. Então, eles são homens de Deus. E o problema não é riqueza, gente, porque dinheiro não é mal em si. Sim. É mal o valor que ele ganha na nossa vida, na nossa perspectiva. E voltamos ao ponto. Qual é o propósito? Tem propósito ou não tem propósito? Quando não tem propósito, tudo que você está vivenciando mostra o quanto Deus se desagrada disso. Não serve para nada. Deus prefere pôr isso para fora, porque para ele dá um mal-estar. Tá gostando desse conteúdo? Você pode assistir o episódio completo clicando em alguma parte aqui da tela ou no link da descrição.